Pessoal, bom dia, tudo bem? Tô aqui hoje com a Vitória. Bom dia, pessoal. Bom dia! Com a Joyce. São as minhas terapeutas lindas. Tá faltando ainda algumas, tá, gente? Mas a Vi, ela acompanha o Gael há 1 ano e ela tá indo embora pro Farol para trabalhar com o Thiago Lopes. Terapeuta boa, a gente aprende quando nos tornamos mães de crianças no espectro autista assim mesmo, elas vão embora. E a gente já se acostuma com isso, mas apareceu outra jovem na minha vida, Joyce, novamente, aqui, ó. E agora é ela que vai ser aqui a nova terapeuta do Gael. Estamos aqui no quarto do Gael fazendo esses vídeos pra vocês, tá? Esse primeiro vídeo que a gente vai fazer, eu quero contar pra vocês que vai ser uma introdução, que eu quero falar de alguns pontos importantes. Eu quero falar sobre sinais de alerta, eu quero falar sobre o autismo e quero falar porque eu escolhi o modelo de intervenção precoce Denver. E aí, gente, eu vou falar da minha maneira como mãe, algumas coisas importantes nesse primeiro vídeo sobre sinais de alertas, e depois a gente vai seguir com a Vi falando sobre Denver e a Joyce falando um pouco mais da questão da terapia junto com a Vi, que aí eu acho que vai ser muito legais para as terapeutas que nos acompanham aqui. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Sinais de alerta, né? Vários. O que a gente estava até conversando, né, Vi, sobre esses sinais de alertas, do que como é que eu descubro que meu filho tá dentro do espectro. Eu fiz até um vídeo que tá no meu IGTV, que eu falo muito sobre isso, que um dos primeiros sinais que a gente tem é a questão do atraso no desenvolvimento de linguagem e fala. Então as fonos, eu sou fonoaudióloga de formação, elas precisam ficar muito atentas nos consultórios dela, né, a ter esse olhar mais amplo do que tá causando esse atraso. O atraso pode ser sim porque a criança tá no espectro, mas também pode ser por inúmeras outras razões. Existem alguns outros marcadores que a gente pode dizer que é uma criança, que a gente não dá diagnóstico, né? Nem a fono, nem a psicóloga, mas algumas coisas que a gente precisa ficar atenta dos nossos filhos, né? Então a gente precisa ficar atenta à questão de, vou dar o exemplo meu, tá, gente? Não tô dizendo que é só isso. O Gael andava na ponta do pé, ele tinha acessos de crises muito nervosas, que ele batia a cabeça. Ele tinha atraso no desenvolvimento de linguagem e fala. Quando a gente fala em linguagem, a gente precisa lembrar que a linguagem é um todo, né? É o nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando a criança não dá tchau, quando a criança não aponta, isso é uma linguagem não verbal, né? E essa linguagem, ela também tem alguns marcadores de tempo para acontecer, né? Então, se a gente tem uma criança que já tá com 2 anos, né, Vi? E ela não dá tchau, e ela não aponta, e ela não tá falando nada, hello! Gente, né? Vamos parar com essa onda de falar cada criança tem o seu tempo. Sim, algumas têm umas diferençazinhas, mas é muito gritante, né, Vi? Sim, sim. Se uma criança com 2 anos, ela não aponta, ela não dá tchau, ela não tem algumas comunicações não verbais, até mesmo o olhar, a troca de olhar é uma comunicação não verbal. Então são sinais de alertas importantes que a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças. Tá bom, gente? Então, ó, esse vídeo aqui é uma introdução para essa série que a gente vai falar especificamente sobre o modelo de intervenção precoce. Então, a gente começa, então, nesse vídeo dizendo, primeira coisa, gente, ficar em atenção com os nossos filhos. A gente tem que ser mãe e ver os nossos filhos como eles são, nas perfeições e nas imperfeições. E a gente tá ali para cuidar. Tá? Então, a gente precisa ficar atenta a esses sinais de alerta que a gente acabou de falar. Aí a gente vai para uma segunda jornada, que é o que eu faço, quem eu procuro, que a minha orientação é você ter uma pessoa, um pediatra que você possa discutir com ele, né? Que você possa falar claramente. Aqui também fica o meu alerta, eu sei que alguns pediatras me seguem já, que os pediatras também precisam entender esse universo do transtorno do espectro autista. Alguns pediatras ainda, por incrível que pareça, entendem que o espectro autista é só aquela criança que não fala e se bate. E eu já falei isso várias vezes no meu vídeo, que isso não é o transtorno. Pode ser, né, Vi? Pode ser uma criança que é mais grave, isso pode ser, mas também pode ser uma criança como o Gael. Pode ser como outras crianças, tá? Então a gente precisa ficar atenta, o universo médico também precisa ficar atenta a essas sutilezas de atenção.
Então a gente procura alguém para fazer algum diagnóstico e aí depois a gente vai para a etapa que é a que estamos entrando agora, que é, tá bom, sim, foi dado o diagnóstico, meu filho está no transtorno do espectro autista, como é o caso do meu filho. Para onde eu vou, gente? Né? Então esse vídeo, essa introdução que eu tô fazendo aqui com a Vi é pra dar aquela coisa que eu falo quando a gente tá triste, que a mãe dá uma sopinha quente pra gente falar que vai ficar tudo bem. Esse vídeo é uma sopa quente pras mães que estão nos assistindo, dizendo que as coisas vão melhorar, né? A grande questão é assim, como eu sei, porque muita gente me pergunta por que eu uso o Denver, por que eu escolhi o Denver. Essa é a fase, gente, do diagnóstico que a gente precisa sentar e estudar. A dica que eu dou pra vocês, como eu cheguei a Vi, como eu cheguei ao Denver, foi procurando embasamento científico, né? O que a ciência nos diz hoje, que a gente tem respaldo científico, que a gente pode ter alguma ideia que lá no futuro a gente vai ter resultado. Tá bom, gente? Então, ó, a Vi agora, a gente vai começar outro vídeo. Um beijo pra vocês, assistam essas séries falando sobre o Denver, tá bom? Quer falar alguma coisa, Vi, sobre autismo mais? É isso. Eu acho que você foi bem pontual, né, nas questões. Acho que a gente pode, sim, prestar mais atenção nas nossas crianças, porque existem alguns sinais que são mais sutis, né? Às vezes a gente acaba focando muito na fala. Meu filho não fala, o meu filho fala pouco, fala menos que as crianças da idade dele, mas tem uma série de outras questões que a gente pode também prestar atenção, muitas vezes que a gente acaba deixando de lado, mas que são muito importantes, como o comportamento das crianças, até mesmo a comunicação não verbal. Se você tem um bebê de 6 meses que ele não olha para você ou que ele prefere olhar para objetos, já é um sinal importante. Então prestar bastante atenção nessa comunicação não verbal também, que ela vem primeiro, né? Então prestar atenção se a sua criança, ela tá procurando por você, se ela tá procurando o seu olhar. É isso então, do olhar que a Vi falou, eu falo que eu interrompo porque eu não sou jornalista, né, gente? Mas assim, no Wells, quando eu fiquei, não sei quem já assistiu meus outros vídeos, que a gente fez uma série no Wells, que é um centro de tratamento, né, de intervenção para crianças até, acho que lá vai até 21 anos ou 18, que estão dentro do espectro autista. Lá, para vocês terem uma ideia, eles já têm uma máquina de eye tracking, né, que eles fazem monitoramento visual de um bebê de 6 meses, exatamente para isso que a Vi falou, para a gente já conseguir entender que quanto antes eu consigo perceber que pode ter algum risco com o meu bebê, mais rápido eu consigo fazer a intervenção. Sim, isso é muito importante. Porque na verdade as crianças, elas aprendem por imitação. Então se a sua criança não olha pra você, se ela não te observa, ela não vai aprender, ela vai aprender muito pouco, né, sobre o outro, sobre o mundo. Então a gente tem que prestar bastante atenção mesmo nas nossas crianças para observar o que elas estão observando. Elas estão observando mais objetos? Elas estão preferindo mais por objetos? São sinais sutis mesmo, quando as crianças são bebês, os sinais são muito sutis, mas acho que a gente pode ter um olhar mais delineado sobre isso, porque quanto antes a gente conseguir observar essa criança e começar uma intervenção com essa criança, melhor. E esses sinais, né, tem uma coisa que eu acho que quem tá assistindo aí que é mãe, que tem uma coisa que parece que é piegas, que a gente fala que é o nosso instinto, né? A gente precisa, né, tá muito presente ali mesmo, não só com nossos filhos, mas com a gente, pra gente conseguir, né, Vi? Porque quando eu comecei, né, quem já assistiu esses vídeos, quando começou, eu sempre soube que tinha... Me chamava a atenção muita coisa no Gael, e eu falava, mas eu acho que é normal. Aí conversava com uma amiga, falava, mas o fulano também bate a cabeça. Aí o outro também não liga muito pra mãe quando ela sai pra trabalhar. Tá tudo ok, tudo normal, não encasqueta, Sabrina. E se alguma vozinha falar aqui dentro da gente, vamos escutar, né? É isso. Então tá bom, gente, um beijo pra vocês, espero que a gente tenha ajudado vocês para atenção aos filhos, aos sinais de alerta, a quem eu levo quando eu sinto que tem alguma coisa errada, neuropediatra, psiquiatra infantil, a própria fonoaudióloga, tá bom? E aí a gente vai para a terceira fase, caso o diagnóstico seja positivo, o que eu faço? E essa agora vai ser a nossa série de vídeos. Tchau, tchau.